Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você e com todos os teus familiares. Meu desejo sincero é que hoje os céus se abram para derramar sobre você as bênçãos prometidas por Deus em sua palavra. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, tenha misericórdia de você. Que Ele sobre você levante a luz do rosto dele e te dê a paz, te dê a salvação, te dê a alegria e a felicidade que você tanto almeja. Obrigado pelos likes, obrigado por compartilhar este vídeo e obrigado por se inscrever no canal. Deus abençoe você e que Ele derrame uma bênção especial para todos aqueles com quem você compartilhar esta mensagem. Ore, louve. Por mais que você tenha 1000 vezes falhado, entregue-se a Cristo. Ele está esperando você de braços abertos. 1000 vezes eu falhei até que encontrei Tua palavra, ó Senhor. E hoje se eu cair, não vou mais me ferir. Tua graça me cobre, Senhor. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em Te buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a Ti, Senhor. Eu entrego meu coração. Coloco em Tuas mãos e tudo o que eu sou, com vestes de louvor, eu vim, ó Senhor, oferecer o meu melhor no Teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando Tua beleza, além do véu do Santo dos Santos. Sou só um súdito, mas ouço Tua voz me chamar de filho, meu filho, ó Pai. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em Te buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a Ti, meu Senhor. O meu coração coloco em Tuas mãos e tudo o que eu sou, com vestes de louvor, eu vim, ó Senhor, oferecer o meu melhor para Ti, Jesus. Oferecer o meu melhor no Teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando Tua beleza, além
orar. Maravilhoso Deus, meu bom Pai que habita nos céus. Tu és Deus, eterno, onisciente, onipresente, onipotente, imutável. Tu és amoroso, misericordioso, justo. Tu és perfeito e Tu és o meu Pai. Tu és o nosso Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem prazer em me chamar de filho. E o Senhor tem prazer em que eu te chame de Pai. Por favor, Senhor, olhe para o Renivaldo e olhe para cada uma das pessoas que assistem essa mensagem. Que a mão do Senhor esteja sobre nós, para nos curar, para nos abençoar, para nos transformar. Acima de tudo, ó Deus, que a Tua mão poderosa continue estirada para nós, para nos moldar à imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos aprender mais da Tua palavra. Queremos que o Senhor fale conosco. Neste momento que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, dando-nos sabedoria, dando-nos iluminação e compreensão da Tua palavra. Que Ele fale conosco. E que a Tua palavra seja viva, uma espada de dois gumes para esquadrinhar juntas e medulas, a fim de sermos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda a boa obra que o Senhor tem preparado para nós, porque o Senhor nos salvou em Jesus Cristo. Somos Teus filhos, Pai, e queremos viver como filhos. Portanto, abraça cada um de nós agora, com nossos defeitos, com nossas limitações, com nossos erros, com nossas falhas. Colocamos tudo no Teu altar. Tenha misericórdia de todos nós e tenha misericórdia deste mundo tenebroso em que o Senhor nos chamou para sermos luzes, que verdadeiramente possamos iluminar o mundo à nossa volta com o testemunho poderoso da Tua palavra, do milagre que o Senhor fez em cada um de nós. E continue efetuando esse milagre agora, Pai, para que possamos de fato ser uma bênção em Tuas mãos, instrumentos de salvação para nós e para os outros. Nós o adoramos, agradecidos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Leia comigo. Hebreus capítulo 2, versículos 5 em diante, até o verso 14. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, pois sobre o qual nós estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo, que é o homem para que dele te lembres. Nossa mensagem de hoje vai ficar justamente aqui no versículo 6, tá bem? Ou o filho do homem para que o visites. Fizeste um pouco menor do que Deus. De glória e de honra o coroaste. E constituíste sobre as obras das tuas mãos. E todas as coisas foram por ele sujeitadas, debaixo dos seus pés. Tu deste a ele domínio sobre todas as coisas. Que lhe sujeitou todas as coisas, desde que sujeitou todas as coisas a eles, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Verso 9. Todavia, aquele que por um pouco de tempo foi feito menor do que Deus, Jesus Cristo, por causa do sofrimento e da morte, foi coroado de glória, de honra, para que pela glória de Deus, ou em outra versão pode dizer a justiça de Deus, provasse a morte pelo homem, ou como homem. Ele provou a morte por nós, homens, e como homem. Porque convinha que aquele cuja causa e por quem todas as coisas existem, Jesus Cristo como Criador, não é? Conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Olha que expressão maravilhosa. Jesus Cristo, pela sua morte, pela sua dor, pelas suas lágrimas, pelo sofrimento, pelas tentações que enfrentou, ele foi aperfeiçoado para se tornar o autor da minha salvação, da nossa salvação. Verso 11. Pois tanto o que santifica quanto os que são santificados, todos vêm de Deus. Todos são um com Deus, né? São um só. Por isso
que ele não se envergonha de chamá-los de irmãos. Jesus Cristo é meu irmão mais velho. Ele é o primogênito da criação. E diz aí, verso 12, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantarei louvores no meio da congregação, e outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou com os filhos que Deus me deu, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O texto é longo, mas o assunto é simples, e o assunto é um só. É a apresentação que Paulo faz de Jesus Cristo como homem e a escolha dele de viver, de ser homem, viver como homem, para agir como homem em favor do próprio homem. É um pouco complexo se você pensar assim, porque Jesus Cristo é plenamente Deus. Mas eu disse nas mensagens anteriores que Jesus Cristo escolheu, nos primórdios da eternidade, nos tempos eternos, diz Efésios capítulo 1, nos tempos eternos, Jesus Cristo, versículo 8 e 9, se eu não estou enganado, nos tempos eternos, Jesus Cristo escolheu ser Deus conosco, viver para nós e agir em nosso favor. Jesus Cristo é Deus, vive como Deus, mas ele é um Deus conosco, ele é um Emmanuel, Deus conosco. E como Deus, ele escolheu viver e agir para todos nós. Isso já foi dito aí na mensagem. Agora vamos à análise desse capítulo aqui, do capítulo 2, a partir do verso 5. E eu vou me deter muito aqui no verso 6. O que diz o versículo 6? Diz assim: alguém em certo lugar disse: que é o homem, para que dele te lembres, ou para com ele te importes. Essa expressão aqui está no Salmo 8, né? Vamos ler o Salmo 8 para a gente entender essa expressão. A expressão está falando de nós, homens, e de Jesus Cristo, homem. Então, a primeira parte do versículo 6 fala de nós, homens, uma referência direta ao Salmo 8, e Paulo, usando como referência o Salmo 8, faz uma aplicação ao nascimento de Jesus Cristo, a escolha de Jesus Cristo de se tornar homem por nós. São duas coisas diferentes aqui, a gente precisa entender Hebreus capítulo 6, versículo 6. Mas vamos lá. No versículo, em Salmo 8, está escrito assim, vamos lá. Salmo 8, Davi escreveu da seguinte maneira. Leia comigo, alguns versos aí do capítulo 8. Não vou ler todo o capítulo 8 não, mas são 9 versículos, mas está escrito assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra, pois expuseste nos céus a tua glória, ou tua majestade, ou a tua justiça. Qualquer uma das três versões estão corretas. Da boca dos pequeninos, tu tiraste o perfeito louvor. Por causa dos teus adversários, deste força aos teus pequeninos, para fazeres emudecer aqueles que são opostos a ti. Versículo 3. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem, ou o que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. O Salmo 8, Davi faz uma referência simplesmente ao homem. E Paulo divide aqui homem e filho do homem como duas coisas diferentes. Hebreus capítulo 2, ele vai justamente explicar essas duas questões. A primeira questão,
Quem é o homem para que Deus com ele se importe? Versículo 5 de Salmo. Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus. Opa, Davi aqui já apresenta o ser humano com uma importância fora do comum. Como diz o Salmo 139, de modo extraordinário. A descrição da criação do ser humano é extraordinária. Deus senta no barro e molda um boneco de barro e sopra nas narinas do homem o fôlego de vida. E o homem passa a ser alma vivente. Observe essa expressão. O homem passa a ser alma vivente. Vamos para Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, para a gente ter um entendimento dessa expressão de Davi lá no Salmo 8. Gênesis 1, verso 26 a 28 está escrito: Disse também Deus. E essa expressão disse também Deus está se referindo a Jesus Cristo, está se referindo ao Espírito Santo. Porque o verbo seguinte diz: façamos. Disse também Deus. Jesus Cristo estava junto com o Pai e o Pai estava junto com o Espírito Santo. A trindade ou a divindade estava unida na criação do ser humano. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Diz o verso 26. E tenha, verso 27. Criou, pois, o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Homem e mulher os criou. Verso 27 e 28, verso 28, e os abençoou e disse: sejam fecundos, multiplicai-vos, encham a terra, sujeitem-a. Essa expressão sujeitar está lá, agora se referindo tanto ao homem como a Jesus Cristo, lá em Hebreus. Paulo faz um jogo de palavras aqui para apresentar a humanidade de Jesus Cristo como uma humanidade completa. A gente vai entender melhor isso aqui. Mas vamos terminar a leitura aqui, porque é relevante demais para nós. Precisamos ter um entendimento correto do que Deus está falando aqui em Hebreus capítulo 2. Mas em Gênesis capítulo 1, Deus cria o ser humano igual a Deus. Inclusive no capítulo 3, Deus disse: o homem é igual a nós. Então em Gênesis capítulo 1, Deus coloca seus atributos divinos no ser humano. Nós temos o caráter, nós temos a personalidade, nós temos a mente de Deus. O assunto é tão sério, é tão profundo, que no Salmo 82, versículo 6, Salmo 82, versículo 6, está escrito assim, olha: vocês são deuses. Como, Renivaldo? Gênesis capítulo 1, diz que Deus, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados parecidos com Deus, com atributos da divindade, moldados pelas próprias mãos de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 7 está escrito: formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou em seu nariz o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Agora, eu não apenas tenho a mente de Deus, o caráter de Deus, a personalidade de Deus. Eu tenho em mim a vida de Deus, porque Ele sopra a vida em mim. E soprou nos narizes o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então eu tenho a vida de Deus, a mente de Deus, o caráter de Deus, a personalidade de Deus. Eu tenho os atributos da divindade. Quando a gente se refere ao peixe, filho de peixe é peixinho ou piaba. Os filhotes do cachorro são os cachorrinhos. Os filhotes do passarinho são passarinhos. Então, Asaf, no Salmo 82, versículo 6, apresenta a gente como filhos do Altíssimo. Leia de novo o verso comigo. Salmo 82, versículo 6. Vocês são deuses. E isso aqui é Deus está falando. Deus está falando de mim, de você. Vocês são deuses. Por quê? Diz assim: pois vocês todos são filhos do Deus Altíssimo. Vocês são filhos
do Deus Altíssimo. Na criação, Deus não criou anjos, ele criou filhos. Então, pela criação, eu sou filho legítimo de Deus. Você é filho, você é filha legítimos de Deus. E como filhos legítimos de Deus, nós fomos criados, Adão e Eva foram criados para desenvolver o caráter de Deus. E diz o texto de Gênesis que eles receberam 3 coisas de Deus. Primeiro, eles receberam a autoridade para procriar, para espalhar pela terra seres iguais a eles. E eles eram iguais a quem? A Deus. Davi vai dizer no Salmo 8 que eles foram criados um pouco menor do que Deus. Mas são criaturas. Como criaturas de Deus, eles precisavam desenvolver o caráter de Deus na vida deles. Manter a personalidade de Deus. Desenvolver a personalidade de Deus. Fazer toda a vontade de Deus. Mas o ser humano vai falhar. Por quê? Porque quando Deus cria, muita gente diz que Deus ele é arbitrário. Que ele criou seres humanos para obedecer. Esse é o argumento de Satanás no céu, né? Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9. Mas em Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, está escrito assim, ó, o Espírito Santo é Senhor, ele é Jeová, ele é Deus. E onde o Espírito Santo está, onde é que o Espírito Santo está? Lá em Gênesis a gente encontra o Espírito Santo morando no ser humano. Onde o Espírito Santo está, aí há liberdade. Deus não criou robôs, Deus criou seres livres, filhos e filhas. E como filhos, como filhas de Deus, eu e você precisamos parar de nos subestimar. Eu quero nesse momento falar com você. Você que tem vivido uma vida de depressão, de depreciação própria, de autocondenação, você precisa voltar a ler a Bíblia, especialmente o processo da criação, onde Deus, o Eterno, o Criador, o soberano do universo, escolheu sentar na lama, sentar no barro, para moldar a mim e a você. Isaías 43, versículo 7 diz que Deus criou você para a glória dele. Deus criou para você refletir a glória de Deus. E tanto é que Asaf, no Salmo 82, compara você, ou diz que você é um Deus pequenininho. Aí sim, eu sou um Deus pequenininho. Mas eu não sou autossuficiente. Eu não sou autoexistente. Porque na minha vida, eu tenho a vida de Deus. No meu caráter, eu tenho o caráter de Deus. Na minha personalidade, eu tenho a personalidade de Deus. Então eu não tenho vida. Por isso Paulo disse, eu não vivo. É Jesus Cristo quem vive em mim. Eu tenho a vida de Deus, eu tenho o caráter de Deus, eu tenho a personalidade de Deus. Eu tenho os atributos da divindade em mim. E Deus, esse Deus maravilhoso, cria filhos para a sua glória. E a pergunta de Davi, então, é: o que é o homem para que o Senhor se lembre dele? Deus se lembra de você porque você é um filho amado dele, que ele criou com as suas próprias mãos. E Isaías 49, versículo 15, está escrito: pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? Todavia, se ela se esquecer, diz o Senhor, eu jamais me esquecerei de você. Porque nas palmas das minhas mãos, verso 16, eu gravei o teu nome. A pergunta de Hebreus capítulo 2, lembre-se que o tema é a salvação, apresentar Jesus Cristo como salvação. Hebreus 2, verso 10, né? Jesus Cristo é o autor da salvação. O tema de Hebreus 2 é a salvação. Então Deus apresenta você como uma criação perfeita, um filho, uma filha de Deus, com todas as características de Deus em sua vida, mas livre. E seres livres
podem escolher amar e obedecer, não amar e não obedecer. Então, Gálatas capítulo 5, Paulo vai dizer: foi para a liberdade que Deus nos criou e nos chamou. Foi para a liberdade que Deus criou Adão e Eva, para serem livres, para escolherem. Tanto é que Gênesis 2, versículo 16, Deus diz assim: olha, eu coloco diante de vocês aqui uma árvore, ou um jardim cheio de árvores. Vocês podem comer de todas as árvores. Veja que Deus diz assim: vocês podem comer de todas as árvores, inclusive da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, Deus disse: no dia que você escolher, no dia que você decidir comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai trazer consequências drásticas sobre você. Ou seja, você vai escolher a morte. Ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eu não quero que você coma, era um não de Deus, era um mandamento de Deus, vocês são livres para desobedecer. Agora, se vocês me amam, vocês vão guardar o meu mandamento. E no dia que vocês resolverem parar de me amar e desobedecer o mandamento, aí vocês vão trazer sobre si a morte. E não é morte física, é morte eterna. É a eterna separação de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Então Deus cria filhos, Deus cria filhas para amar a Deus e obedecer a sua palavra, para serem felizes. Você foi criado para ser feliz, você foi criada para ser feliz. Você foi criado para viver para a glória de Deus. Então não se deprima, não se reprima. Você é filho, você é filha de Deus. E como diz Asaf, você é Deus, porque você é filho do Altíssimo. E de Jesus Cristo, o que é que está escrito? Lucas, abra sua Bíblia em Lucas, porque aqui Paulo está apresentando duas questões aqui. Quem é o homem, para que o Senhor se lembre dele? E Deus vai se lembrar de você e de mim de forma radical. Deus é muito radical nessa questão aqui. Porque você é um filho, você é uma filha, então, mas você usou da sua liberdade, Gálatas 5, versículo 2, que você foi chamado à liberdade, mas você usou da liberdade para pecar, para desobedecer, para fugir, para se esconder de Deus. E mesmo assim, Deus não desistiu de você. Porque Ele te ama. Porque Ele criou filhos para a sua glória. Ele vai enviar o resgate. Satanás, é verdade, diz o texto de Hebreus 2, que nós fomos escravizados, sujeitados à morte eterna por causa do diabo. O diabo, através da serpente, levou Adão e Eva ao pecado. E o ser humano, usando da sua liberdade, da sua livre escolha, resolveu andar no caminho da morte. Mas não é morte física, porque toda vez que Jesus Cristo vai falar da morte física, e a Bíblia vai falar da morte física, ela vai falar como repouso. Tá bom? Toda vez que a Bíblia se refere à morte física, ela fala como descanso, como repouso ou como sono. Jó capítulo 7, Jó capítulo 10, Jó capítulo 14, vai falar da morte como sono, da morte física como sono. Agora, todas as vezes que a Bíblia fala de morte, aí ela está falando de morte eterna, eterna separação de Deus, ou destruição total. Eu e você, sem Jesus Cristo, estamos separados de Deus para sempre. Aí, Paulo vai usar a expressão, leia comigo, Hebreus capítulo 2, versículo 6, diz assim: ou o Filho do Homem, para que eu visite. Então Deus vem através do Filho do Homem. E quem é esse Filho do Homem? Leia Lucas capítulo 1. Leia Lucas capítulo 1, versículo 33 em diante. Olha que coisa maravilhosa. Esse Deus Criador ama tanto você, que Ele nunca desistiu de você.
mesmo você sendo desobediente, mesmo você vivendo uma vida aquém da vontade de Deus, Ele fez questão de trazer o homem, Jesus Cristo, ou dar uma humanidade a Jesus Cristo, dar um corpo a Jesus Cristo. Tem um versículo da Bíblia, eu não me lembro onde ele está agora, mas eu posso colocar na descrição do vídeo. Diz assim: um corpo me preparaste. Deus prepara um corpo para Deus, Jesus Cristo, vir à terra como homem. Lucas capítulo 1, a partir do verso 31 está escrito: e você conceberá e dará à luz um filho, a quem vai dar o nome de Jesus. Isso também está em Mateus capítulo 1, versículo 21, não é? No versículo 18 de Mateus diz que ele é Emanuel, Deus conosco. O Deus se torna homem. Diz assim o verso 32: ele será grande e ele será chamado Filho do Altíssimo. Lá no Salmo 82, versículo 6, eu e vocês somos chamados de quê? Filhos do Altíssimo. E agora de Jesus Cristo está escrito no verso 32 de Lucas capítulo 1, que ele é Filho do Altíssimo. Em outras palavras, Jesus Cristo é o primogênito da criação. Jesus Cristo se torna homem para ser feito pelo próprio Deus, o Espírito Santo, como primogênito da criação. E quando Paulo fala em Hebreus 2, que o Filho do Homem vem visitar a gente, vem morar com a gente, ele vem como homem. Isaías, capítulo 53, apresenta ele como filho do homem, ou o homem sofredor, homem de dores, que sabe o que é padecer. O homem que está com o rosto desfigurado pela lágrima, pelo sofrimento, para se tornar o autor da nossa salvação. Por isso, Hebreus capítulo 2 apresenta Jesus Cristo como meu irmão. Hebreus capítulo 2 apresenta Jesus Cristo como meu irmão, o primogênito da criação. Colossenses capítulo 1, versículo 15, né? Que ele é o primogênito da criação. Hebreus capítulo 12 diz que nós somos primogênitos. Mas Jesus Cristo é o primogênito da criação, o único que foi escolhido pelo próprio Deus, porque ele é Deus. Ele foi escolhido para ser o autor da nossa salvação. O primogênito morre. Lembra que o primogênito, lá no Velho Testamento, todo o primogênito era dedicado a Deus? Jesus Cristo, então, sendo o primogênito da criação, escolhido pelo próprio Deus, no mistério da glória de Deus, revelado a nós, ele se torna o autor da nossa salvação. Lá no Velho Testamento, cada primogênito era dedicado a Deus. Jesus Cristo é o primogênito que vai ser dedicado no altar de Deus como sacrifício, como oferta de pecado por mim e por você. E falando em oferta de pecado, o assunto é tremendamente relevante, porque no Velho Testamento, Levítico capítulo 16, nós temos aí a oferta do pecado. Levítico 16, versículo 15, apresenta a oferta do pecado. Jesus Cristo, como primogênito, vai ser dedicado no altar como oferta de pecado para redimir a mim e a você. Leia comigo, Levítico capítulo 16, versículo 15 diz: depois imolará ele o bode da oferta pelo pecado. Jesus Cristo é o bode expiatório. Ele é o primogênito da criação, para que o primogênito seja sacrificado como oferta de pecado por mim e por você. Eu fico maravilhado, essa noite eu chorei ao pensar nessa mensagem. E hoje na igreja, enquanto eu meditava nessa mensagem para mim e por você, não teve jeito, eu chorei. Porque como é que pode Deus, o Criador, senta no barro e cria filhos, cria filhas, e diz o livro de Ezequiel, capítulo 9, que nós o abandonamos. Oséias capítulo 6, né? Nós o abandonamos, nós viramos as costas para Deus.
Malaquias capítulo 3, nós o abandonamos e ainda perguntamos onde nós o abandonamos, por que o abandonamos? Nós ficamos inventando justificativa para os nossos pecados, tentando nós, porque somos criação perfeita de Deus, achando que não precisamos de Deus. E Deus vai pegar seu filho. Salmo 40 diz que Jesus Cristo foi preparado para receber a lei em seu coração, e ele foi preparado como um corpo humano para se tornar homem, e vir como homem, sofrer como homem, e morrer como homem, para resgatar o homem das garras do diabo. O diabo sequestrou a gente, o diabo escravizou a gente, o diabo sujeitou a gente à morte eterna. E agora Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, Salmo 2, versículo 3, né? Este é meu filho amado, este é meu filho, eu hoje te gerei. Mateus capítulo 3, versículo 13, né? Está escrito de Jesus Cristo, Mateus 3, versículo 13. Observem que Deus está trabalhando por mim e por você, para resgatar a mim e a você da maldição da lei. Por isso, Gálatas capítulo 4, versículo 5 diz que maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus Cristo se faz maldição por mim. O primogênito da criação de Deus se faz pecado. Ele é a oferta de pecado para resgatar aqueles que estão debaixo da maldição da lei. Porque não tem nada de errado com a lei. A lei é santa, a lei é perfeita, a lei é justa, a lei é boa. Então Deus, para justificar a lei e justificar o seu próprio caráter, revela a sua justiça, a sua glória, a sua majestade, a sua bondade, matando o seu próprio filho, ou oferecendo a nós, dando a nós Jesus Cristo como oferta de pecado. Por mim e por você, o bode precisava ser morto. Naquele dia, no 10º dia do 7º mês, o bode era apresentado diante do altar, ele era sacrificado e ele era queimado no altar. Toda a carne do bode era queimada no altar. E agora o sacerdote pegava o sangue do bode, aspergia sobre as cortinas do santuário, ou as paredes do santuário, depois com Salomão, né? Então o sumo sacerdote entrava no Santíssimo uma vez por dia. Ele apresentava diante da cortina do Santíssimo o sangue oferecido pelo pecador. E uma vez por ano ele entrava no Santíssimo com o sangue do bode para fazer expiação, para fazer a purificação dos pecadores que estavam diante do altar, diante do santuário, no pátio externo, onde o bode foi morto e está sendo queimado. A fumaça do cordeiro, a fumaça do bode está acendendo a Deus como oferta de pecado para a purificação do santuário e purificação dos filhos de Deus. E agora Deus consegue redimir o pecador com essa oferta de pecado. Do lado tem um bode, chamado bode Azazel, representando Satanás. Então o sumo sacerdote sai do santuário depois de fazer a purificação do santuário, ao purificar os adoradores do santuário. Apocalipse capítulo 20, versículo 12 diz que todos estamos debaixo do altar e Jesus Cristo está fazendo a purificação, e quando ele terminar a purificação, ele vai sair do altar e vai colocar todos os pecados do Renivaldo, vai pegar todos os teus pecados, todos os pecados de quem está assistindo essa mensagem, os pecados de todo mundo que confessou a Jesus Cristo, que aceitou o Cordeiro de Deus, que recebeu o sangue purificador de Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo, que foi lavado, que foi remido, que foi santificado no sangue de Jesus Cristo, e vai colocar sobre o bode Azazel, e ele vai ser responsabilizado por toda a tragédia e maldade que aconteceu nessa terra.
Satanás levará sobre ele os pecados de todos nós. E ele vai ser condenado, ele vai ser destruído eternamente, porque eu e você viveremos eternamente com Jesus Cristo. A morte de Jesus Cristo foi uma morte eterna, porque Ele é Deus e Ele morreu eternamente para que eu e você viva eternamente. A justiça da lei se cumpriu em Jesus Cristo para que eu e você seja feito justo diante de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Jesus Cristo, justiça de Deus, para que na morte de Jesus Cristo. Leia comigo, 2 Coríntios capítulo 5. Você está achando que eu estou exagerando? Leia o que está escrito, que Jesus Cristo fez por mim e por você. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 está escrito, olha. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado. Jesus Cristo veio como homem, o Filho primogênito da criação. Ele é Deus, mas pela criação agora, por causa do pecado, ele se torna primogênito para ser sacrificado no altar, para ser a oferta do pecado por mim e por você. Ele não conheceu o pecado, mas Deus faz dele pecado para que nele nós sejamos feitos justiça de Deus. Em Jesus Cristo, o primogênito da criação, eu e você nos tornamos herdeiros da justiça de Deus. Agora, de novo como filhos. Hebreus 2, versículo 14, fala que nós somos filhos. De novo. Agora, não apenas da criação, mas da redenção, do resgate. Deus vai pagar o resgate pela lei. Deus não morre para justificar os atos do diabo, não. E nem Jesus Cristo morre pelo diabo, nada disso. Jesus Cristo morre pela lei. Jesus Cristo morre por Deus, para justificar a Deus e a lei de Deus. Para que na morte de Jesus Cristo, que não tinha pecado, a lei de Deus justificada se torne a lei implantada no meu coração e no teu coração. Ezequiel 36, verso 27, diz que o Espírito Santo vem morar em mim e ele faz com que a lei de Deus seja cravada em meu coração e agora eu, de novo, sou livre para amar e obedecer a Deus. Só que pelo Espírito Santo, a gente viu na mensagem de ontem, não é? Deus nos dá o Espírito Santo como um Deus ajudador, que vai corroborar comigo para que eu viva para a glória de Deus. Jesus Cristo é a oferta, o Filho do homem. Jesus Cristo se torna Filho do homem por mim e por você. É maravilhoso. Se você ler o Salmo 22, você vai ver que Jesus Cristo vai dizer que ele recebeu a encarnação para viver para mim e para você, para testemunhar de Deus a mim e a você, para alcançar a mim e a você. Jesus Cristo, a oferta de Deus, é por mim e por você. Precisamos dia a dia desenvolver em nós o caráter de Deus, porque de novo em Jesus Cristo, Deus quer fazer de mim e de você filhos e filhas. Agora, não só pela criação, somos filhos de Deus então duas vezes, pela criação e pela redenção. E ser filho de Deus por adoção, Gálatas capítulo 5, né? Paulo vai falar que nós somos filhos adotados. E nós, como filhos adotados, nós passamos a valorizar muito mais o nosso pai. Porque ele demonstrou um amor incomensurável, incompreensível, inexplicável. Deus amar pecadores, a ponto de o próprio Deus se fazer homem para vir neste mundo. E Hebreus apresenta algumas coisas que Jesus Cristo teve que fazer, né? Por mim e por você. Hebreus 2 apresenta algumas coisas. Pelo menos 3 coisas que Jesus Cristo fez aí para se tornar o autor da minha salvação. Como foi que Jesus Cristo, o homem, se tornou o autor da minha salvação? Leia comigo. Versículo 10 em diante aí diz assim, né? Porque convinha que aquele por causa de quem e por quem todas as coisas foram criadas,
Jesus Cristo, o Criador. Agora ele vai se humilhar e se tornar homem, para viver como homem, agir como homem, em função do próprio homem, para alcançar o próprio homem. Deus dando testemunho, enviando o seu Filho para mostrar ao homem que Deus é amor. Romanos capítulo 5, versículo 8, Deus prova o quanto ama você, a ponto de matar seu próprio Filho por mim e por você, quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Éramos inimigos dele, pecadores, perdidos. Então ele envia o resgatador, ele envia a oferta, ele envia o sacrifício, ele envia o bode expiatório, ele envia o primogênito. João capítulo 1, versículo 14, está escrito: e o verbo se fez carne para habitar entre nós. E nós vimos a glória de Deus em Jesus Cristo. Deus manifesta em Jesus Cristo a sua glória, a sua justiça, a sua bondade. E Jesus Cristo como oferta pelo pecado. Isaías 53, versículo 11. Quando ele der a vida pelo pecador. Quando ele se apresentar como oferta da salvação. Deus ficará feliz e o próprio Jesus Cristo ficará satisfeito pelo resultado do seu sacrifício, porque eu e você o aceitamos como nosso Salvador. Ou seja, nós de novo recebemos um novo registro, filhos e filhas de Deus. Hebreus 2,14, né? Agora, como filhos, nós temos participação comum. Nós somos irmãos de Jesus Cristo. Ele é o meu irmão primogênito. É o meu irmão mais velho. E ele em tudo deu exemplo. E eu agora vivo por ele. Eu ajo por ele. Eu ando nele. Ele é tudo em mim. Diz aí, né, que ele, por causa das coisas que ele criou tudo aí, ele conduzindo muitos filhos à glória, ele quer conduzir você lá, ele aperfeiçoasse a mim e a você, por meio do sofrimento dele, e ele se torna, pelo sofrimento dele, para me aperfeiçoar, para aperfeiçoar você, para a gente viver em conformidade com a vontade de Deus, em obediência à sua palavra, ele se torna o autor da minha salvação, por ser tentado. Hebreus 4, 14 e 15 diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Hebreus 4, 15 está escrito, 4, 14 e 15. Tendo, pois, Jesus Cristo, o Filho de Deus, como nosso grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque somos sacerdotes, porque não temos sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas como nós. Ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Jesus Cristo passou por este mundo para ser tentado, para ser provado, para ser testado, para ser avaliado por Deus. E ele, por sua vida, por seu sofrimento, por suas chagas, ele consegue curar a gente, aperfeiçoar a gente, para morar de novo na presença de Deus para sempre. Jesus Cristo, homem, é tudo em mim, é tudo em você. Olha o ser de Deus. Deus resolve ser Deus ou Deus conosco. Ele resolve viver, ele resolve agir como Deus para mim e por você. Ele dá um presente para mim. Ele dá um presente para você. E o presente é o seu próprio Filho. O Filho do Altíssimo. E para tornar você de novo filho e filha do Altíssimo. Jesus Cristo, o autor da nossa salvação. Ele é o presente que Deus enviou do céu. Ele é a revelação da glória de Deus por mim e por você. E aí Paulo pode perguntar no versículo 3. O que você está fazendo com esta grande salvação? Como você pode escapar se você negligenciar tão grande salvação? Não quer você hoje abraçar o autor da tua salvação? Não quer hoje você
fazer o que Jesus Cristo fez? Ele resolveu ser Deus conosco. Ele resolveu ser Emanuel para mim e por você. Ele resolveu ser primogênito da criação por mim e por você. Ele resolveu ser sacrifício, ser a oferta de pecado por mim e por você. Ele que não tinha pecado, tudo para quê? Para que eu seja feito justiça de Deus. Jesus Cristo, então Paulo vai apresentar em Romanos, né? Jesus Cristo, justiça nossa. Romanos capítulo 9, se eu não estou enganado. Jesus Cristo, justiça nossa. Como é que eu me torno justiça de Deus, ou justo diante de Deus, ou um com Deus? Salmo 82, versículo 6, a gente pode ler assim: eu sou um com Deus, porque eu sou criado à imagem, à semelhança, tanto no caráter, na personalidade, na vida de Deus. Então eu sou um com Deus. Quer você se tornar um com Deus através de Jesus Cristo, teu irmão? Deus não pode ser chamado de irmão. O Espírito Santo não pode ser chamado de irmão, mas Jesus Cristo é o nosso irmão. O primogênito da criação, por mim e por você. A oferta, o bode expiatório. O primogênito dedicado no altar, por mim e por você. Quer você hoje dedicar também a sua vida para ser um com Deus, para viver para Deus, para agir em razão do que Deus fez por você? Em outras palavras, quer você ser uma testemunha do grande milagre que Deus fez na tua vida? Quer você agir e viver para a glória de Deus? Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador do céu e da terra, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti. E é diante de Ti que nós queremos viver para sempre. Portanto, neste momento, ó Pai, colocamos nossa vida no Teu altar. E obrigado porque o Senhor fez tanta coisa maravilhosa, a ponto de enviar Jesus Cristo como o primogênito para ser sacrificado por mim e por todos nós. Muito obrigado, Pai, porque Tu enviaste Jesus Cristo como oferta de pecado, não tendo Ele cometido nenhum pecado. Ele se fez pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Então, ó Deus, nos torna justos hoje. Limpa o nosso caráter, limpa a nossa personalidade e devolve-nos a alegria de filhos e filhas de Deus. Abençoa a gente, cure a gente, perdoe a gente. Nós o adoramos e te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém.